Vamos lá, arrematantes. Estamos iniciando mais um capítulo de Os Bastidores da Arrematação, o lugar onde contamos o que os vendedores de curso não contam. Meu nome é Rodrigo Rabelo, sou advogado especialista em leilões e sou o maior negociador de desocupação de imóveis do Brasil. Esse ano de 2026 nós vamos estar chegando em mais de 1.000 desocupações de imóveis de leilão. E esse é um programa que tem o objetivo de apresentar casos reais e conversa sobre temas que os produtores de conteúdo e os vendedores de curso evitam ao máximo. O escritório tem múltiplas centenas de casos onde nós podemos extrair lições práticas para maximizar nossos ganhos, para evitar erros comuns que os arrematantes costumam cometer. E hoje nós vamos falar de mais um caso real. E eu pergunto para vocês acham que o simples fato de alguém ser advogado garante uma negociação de desocupação de imóvel de sucesso? Hoje eu vou contar um caso de um cliente que é advogado e ao longo dos anos, sim, eu já atuei para vários clientes que são advogados, só que especialistas em outras áreas. O diferencial aqui é que esses clientes já sabiam ou acabaram descobrindo que ser especialista é primordial para potencializar o sucesso da arrematação. O raciocínio é simples. Você iria contratar um oftalmologista para fazer uma cirurgia no seu coração? Ele é médico também, ele tem uma noção, mas ele não é um especialista. São duas especialidades altamente importantes, mas cada um tem o seu lugar para resolver um problema específico. E esse cliente advogado, ele tinha tentado negociar com o ocupante, inclusive foi pessoalmente no imóvel, conversou com o ocupante, com o ex-mutuário. Por ser advogado, ele acreditava que iria conseguir um sucesso na negociação. Segundo as palavras do próprio ocupante, o cliente foi mal educado, foi intolerante, foi grosseiro, ameaçador. Claro que o ocupante ele tem um outro viés, mas de certo modo a conversa não foi no melhor tom. E muitas vezes isso não acontece por mal. Isso muitas vezes acontece pela proximidade que o arrematante tem com o investimento. Ele despendeu muito esforço para acumular aquele capital e depois para adquirir aquele imóvel, despendeu muito tempo, muito conhecimento para chegar e arrematar um imóvel. E a ausência de distância emocional para essa negociação, ela pode prejudicar alguns aspectos do diálogo. E esse cliente ele pressionou demais no momento que ainda necessitava de um diálogo e estabilização do caso. O arrematante ele infelizmente acreditava que iria conseguir intimidar o ocupante pelo fato de ser advogado. E o arrematante não teve essa serenidade em conduzir aquela negociação. Faltou também um pouco de empatia naquele momento, que é o fato de se colocar no lugar da outra pessoa para entender quais os aspectos que podem ser levados em consideração para convencer aquela pessoa a agir da melhor maneira para nós, que é justamente desocupar o imóvel no tempo mais rápido e com menos prejuízo possível. O nosso cliente, que até então não era o cliente, ele estava muito envolvido sentimentalmente, apesar de ser advogado, e acabou perdendo a calma num momento delicado para a outra parte também. E a partir do momento que nós entramos no caso e começamos a negociar com o ocupante, nós tivemos toda uma conversa, toda uma postura, e o ocupante nos disse que estava tão bravo, para não utilizar qualquer outra expressão, que ele estava disposto a enfrentar o processo judicial, enfrentar o que fosse necessário para
demorar o máximo para entregar aquele imóvel. Inclusive ele falou que não queria nenhum tipo de contato com o cliente, não queria nenhum tipo de diálogo, e ele estava com todas as portas fechadas para diálogo, mas diante da nossa postura, diante da nossa conduta, ele foi cedendo, foi se acalmando, e nós percebemos que a conduta do ocupante era motivada por ressentimento. Ele não estava postergando por outro motivo, ele estava ressentido e aí ele resolveu dificultar ainda mais uma situação que já é difícil por si. Então nós vimos que ele não tinha uma intenção inicial de postergar a ocupação dele, mas ele precisava sim procurar um outro imóvel, para morar, para residir, e a possibilidade dele era buscar algum imóvel para alugar. No decorrer desses diálogos, nós estabelecemos alguns prazos, ele iria averiguar alguns imóveis para alocar e deixar o nosso imóvel, e assim nós estabelecemos um cronograma de 30 dias, onde ele iria buscar um imóvel, onde ele iria ali verificar e está deixando o imóvel desembaraçado para o nosso cliente. E nesse caso nós também negociamos um valor para que ele tivesse ali a oportunidade de pagar 2 aluguéis no imóvel que ele encontrasse. Saibam, pessoal, que eventualmente é necessário sim desembolsar valores para que a desocupação ocorra da forma mais rápida possível. Então é necessário o arrematante ter isso em mente e ter isso na sua planilha de custos. Então nós negociamos um valor de 2 aluguéis da região, aluguéis médios da região, para que ele pudesse ali encontrar um imóvel e liberar o imóvel do nosso cliente da forma mais rápida possível, dentro daquele cronograma de 30 dias. Mas esse é um caso que poderia ter dado muita complicação e demorado muitos meses para ser resolvido, especialmente porque o ocupante, até lembro ele falar que ele não tinha mais nada a perder. Foi um imóvel que ele comprou, financiou lá, e o brasileiro tem o sonho da casa própria, do financiamento, e ele já não tinha muito o que perder. Ele estava sofrendo um processo ali de divórcio com a esposa já não morava com ele, então era uma pessoa que estava realmente muito frustrada, abalada e com aquele sentimento de que não tem nada a perder. Então, assim, foi muito importante o nosso diálogo com ele, uma postura mais empática também, tanto que após a negociação, isso aqui é um parêntese, nós inclusive conseguimos aconselhá-lo e ajudá-lo a restituir um pequeno valor, que é o saldo remanescente da arrematação. Quando o banco quita a dívida, eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas quando o banco quita a dívida, se sobrar um valor, o ex-mutuário tem direito de receber esse valor, e muitos ex-mutuários nem sabem disso. Então a gente conseguiu orientá-lo até nesse sentido. E deu certo. A desocupação, ela ocorreu antes dos 30 dias, porque ele encontrou um imóvel, conseguiu negociar. Era um imóvel até no mesmo bairro que o nosso imóvel se encontrava. E qual é a lição que nós podemos retirar desse caso? São algumas, mas a autoridade técnica sem distância emocional pode destruir uma negociação. Especialização não é saber mais direito, é saber lidar melhor com as pessoas naquela situação de pressão. O erro ali não foi jurídico, foi comportamental. A proximidade emocional, ela muitas vezes é inimiga da negociação. Nós percebemos que especialista é quem sabe quando avançar, quando recuar e quando estabilizar um conflito. Então, numa negociação, pessoal, vocês não podem deixar os sentimentos que vocês têm, especialmente como arrematantes,
tomarem conta da situação, porque eu também sou arrematante, eu também tenho carinho por alguns imóveis, né? Eu tenho ali apreço, né? Porque sei quanto batalhei para investir em determinados imóveis, mas quando eu vejo que a situação ela é crítica e o conflito pode escalar, eu me acalmo, ligo o modo negociador e não deixo que aquela situação se torne um conflito, né, emocional, né, porque já existe o conflito jurídico, já existe uma situação estabelecida que precisa ser resolvida, né? Então vocês como arrematantes têm que saber que ao negociar um imóvel vocês precisam ter calma, né? Vocês precisam entender quem está do outro lado, né? Porque quem está do outro lado tem problemas, ele já está numa situação problemática. Então eu não estou dizendo para você ter peninha do ex-mutuário, não é isso, é mais empatia, é se colocar no lugar daquela pessoa. Cara, a pessoa está se divorciando, ele está perdendo um imóvel, algo que ele também investiu, algo que envolve o sentimento dele. O que eu posso fazer, o que eu posso pensar, dizer para amenizar essa situação, esse conflito e chegar num denominador comum, né? Então, existem muitas técnicas de negociação que nós estudamos para chegar a esses resultados, né? A gente pode conversar sobre isso posteriormente, mas fica a lição, pessoal. Busquem não levar as coisas referentes à sua arrematação para o pessoal, sejam pragmáticos e também coloquem-se no lugar da outra pessoa para vocês terem elementos e ferramentas para poder negociar da forma mais efetiva possível. Tá? Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixem nos comentários, né? Deixem nos comentários assuntos que vocês querem abordar, né? Porque nós temos muito para falar, nós temos centenas de casos, mas eventualmente nós podemos também tirar dúvidas pontuais e o intuito desse programa é justamente falar temas difíceis que as pessoas em geral no mercado de leilões evitam. Então nos aguardem que nós temos muito para conversar. Um grande abraço.